Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências, vamos começar um módulo novo, módulo 5, abrigos de animais. Então, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a importância do abrigo para os animais. Mas antes de dar início a respeito do abrigo, vamos lembrar um pouquinho do que estudamos sobre o tempo meteorológico. Então, todos peguem a apostila 2, abram na página 241, que vamos começar a nossa aula de ciências. Então, pessoal, o tempo meteorológico, o que seria? Seria as características da atmosfera. Lembram da camada de gases que circulam o planeta Terra? Então, o que seria esse tempo meteorológico? Seria a temperatura, a umidade, a pressão, ocorrência de chuvas, de sol, de neve, de granizo. Então, tudo isso é muito importante para entendermos o que seria esse abrigo, qual é a importância do nosso abrigo, a importância do abrigo para os animais. Então, na página 241, vamos começar a falar sobre o abrigo de animais. Alguém já ouviu falar ou já ouviu alguém falando, ai, olha o abrigo de tal animal? Alguém sabe o que seria isso? Então, na aula de hoje, vamos descobrir, vamos entender o que seria um abrigo, qual que é a sua importância. Então, vamos começar? Módulo 5, abrigos de animais. Você sabe onde os animais vivem na natureza? Você sabia que muitos animais constroem os próprios abrigos? Abrigo, local de proteção e refúgio. Então, já grifem essa palavrinha, abrigo, que é o local de proteção e refúgio. Leia o poema e conheça algum desses animais. Então, antes de começar a ler o poema, vamos falar um pouquinho sobre o abrigo. O abrigo, pessoal, além dos animais se esconderem, porque o abrigo é um local de proteção e refúgio. Então, além dos animais se esconderem de seus predadores, protegem-se de condições climáticas adversas, como frio, ventanias, tempestade, aquelas chuvas ou calor muito excessivo. Então, ele protege o animal. Então, vamos começar com o nosso poema, João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece sua teia, o maribondo constrói sua casa, o bicho da seda o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim, pendurada. Então, quando o poema fala formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura, as formigas, o abrigo dela se chamam formigueiros e da abelha são as colmeias. Então, esses abrigos são mais complexos. Umas casinhas cheias de buraquinhos, muito bem construída. Então, quando ele fala lições de arquitetura, seria essas casinhas, esse abrigo, né? Que são complexos, exemplos espetaculares de arquitetura para o ser humano. Então,
O João de Barro, ele é um animal construtor, certo? Então, agora, vamos grifar no poema os nomes de animais construtores. Quais são os animais construtores? São as formigas, as abelhas. Estão conseguindo? A aranha, o maribondo, o bicho da seda, o João de Barro. Então, todos esses animais que estão no poema do João de Barro são animais construtores. Eles constroem a própria casa, o próprio local de proteção e refúgio. E como se chama? Abrigo, né? Trocar ideias. Você já viu abrigos construídos pelos animais, como citados no poema? E agora, você já viu alguns abrigos? Coloquem aí, certo? Podem escrever. Vou dar um exemplo. O formigueiro, que é o abrigo das formigas. É super conhecido, sempre tem na casa, né? Então, os formigueiros, as colmeias, ninhos de pássaros. Por que os animais precisam de casas? Isso, os animais precisam de casas para o seu refúgio. Então, eles precisam para se proteger, certo? Então, todos na página 242. Vamos falar agora sobre tocas e ninhos. Peguem o marca-texto, vamos grifar algumas coisas. Na natureza, para sobreviver, os animais precisam se proteger. Então, peguem o marca-texto, vamos grifar as palavrinhas proteger de condições meteorológicas desfavoráveis e de seus predadores. Grifaram? Então, além dos animais se protegerem das condições, eles também precisam se proteger dos predadores. O que seria predador? Olha lá o quadrinho, grifem ele, que é muito importante. Animal que ataca outro, chamado de presa para obter alimento. Então, vamos dar o exemplo com esta imagem, ó. Antes de continuar a leitura, a lebre usa sua habilidade de correr e saltar para escapar do predador. Então, a lebre é a presa e a águia é o predador. Os abrigos ajudam animais como a lebre a se esconder e não ser capturados por seus predadores tão facilmente. Então, uma das funções dos abrigos é a lebre se proteger dos predadores. A lebre utiliza seu abrigo para se defender de possíveis predadores. Certo? Vamos voltar à leitura? Por isso, alguns animais utilizam abrigos. Grifem, abrigos. Podem continuar grifando. Que os protegem do vento forte, da chuva torrencial, do frio ou do calor extremos, do ataque de seus predadores, entre outros fatores. Podem grifar até o finalzinho. Alguns animais
se abrigam, comecem a grifar, em locais criados pela natureza. Parou? Como? Grifem. Cavernas ou frestas em rochas, buracos no solo ou em troncos de árvores. Então, esses locais de abrigos são locais criados pela natureza. Então, eles estão protegendo os animais contra o frio, calor, tempestades, ventanias. Algumas espécies de morcegos passam grande parte do dia abrigadas em cavernas. Os lagartos se protegem do calor extremo, abrigando-se em frestas de rochas, por exemplo. Página 243. Peguem o marca-texto. Outros animais, podem grifar agora, constroem seus abrigos. Grifem. Grifem também a palavrinha mamíferos. Parou? Como o tatu, a toupeira, o coelho e a marmota, além de algumas aves. Então, grifem também algumas aves. Grifaram? Como a coruja, buraqueira. Peguem o marca-texto novamente. Escavam, tocas onde se abrigam. Então, nossa primeira imagem, temos uma coruja buraqueira em uma toca escavada. Então, ela construiu o seu abrigo. Segunda imagem, tatu cavando uma toca para se abrigar. Então, esses animais estão construindo seu abrigo. Diferente desses que estávamos lendo anteriormente, ó. São locais criados pela natureza, desculpa. Então, são lugares que já existem e eles estão aproveitando. E aqui, logo mais, está animais que constroem seus abrigos. Um outro tipo de abrigo são os ninhos. Então, grifem a palavrinha abrigo, são os ninhos. Grifaram? Parou? Eles são construídos por alguns animais. Por exemplo, grifem certas aves, certos insetos, podem grifar, como abelhas, vespas, maribondos, formigas e cupins. Grifem, podem grifando, aranhas, peixes e roedores, entre eles ratos e coelhos. Então, esses animais, o abrigo são ninhos. Quando lemos o poema, falou que o abrigo parecia uma arquitetura. Olha que bacana! Larva de vespa. Olha como é construído o abrigo. Muito legal, né, pessoal? Vespas cuidando do ninho com filhote. Peguem o marca-texto. Podem começar a grifar. Os ninhos podem ficar no chão, suspensos no ar ou flutuando na água. Parou? Então, os ninhos podem ficar no chão, podem ficar suspenso. O que seria suspenso? Ou numa árvore, por exemplo, ou flutuando na água.
mas são sempre, grifem, construídos com recursos do ambiente. Vamos descobrir o que seriam os recursos do ambiente. Por isso, encontramos ninhos feitos com galhos. Então, grifem também galhos. Por quê? Porque são recursos do ambiente. Gravetos, cipós, cascas de árvores, folhas, raízes secas, musgos, terra, entre outros materiais. Olha as cegonhas. As cegonhas constroem seus ninhos em locais altos, como postes, árvores e chaminés. Então, a casinha dela, o abrigo dela, fica suspenso no ar, certo? Os castores usam seus poderosos dentes para cortar galhos e tronco das árvores. Na página 244, atividade 1. Observe as imagens e ligue-as às legendas correspondentes. Então, nesta atividade, vamos relacionar cada legenda. A legenda são essas em quadradinho verde, com a sua respectiva imagem. Então, vamos ver qual legenda se encaixa em cada imagem. Então, leiam e liguem a imagem com a legenda. Então, a primeira legenda. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Qual animal seria, hein? Segunda. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Primeira, segunda ou terceira? Alguns animais usam formações naturais como abrigo. Primeira, segunda ou terceira? Vou esperar um pouquinho, tá? Explicando a 2, algumas aves demonstram técnica e habilidade na construção do ninho. Observe nas imagens abaixo algumas etapas da construção de um ninho, feito por um pássaro africano. Então, na imagem 1, ele está com um ninho. Na imagem 2, ele está na árvore, né? Numa folha. E no terceiro, ele está construindo o seu ninho. A sequência correta em que ocorre a construção do ninho é: letra A imagem 3 primeiro, depois a 2 e depois a 1? Ou letra B, a imagem 1, depois a imagem 3 e depois a imagem 2? Ou a letra C, a imagem 2, a imagem 3, depois, por último, a imagem 1. Ou letra D, 1, 2, 3. Qual é a sequência? Então, façam a questão 1, atividade 1, e depois a 2. Vou esperar vocês responderem. Então, voltando com a nossa correção, a legenda 1 ficou com a imagem 2. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis, o frio excessivo, certo? Legenda 2.
Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. É a imagem 3. Última legenda. Alguns animais usam formações naturais como abrigo. Olha lá a árvore. Perguntinha 2. O certo é a letra C. A imagem 2 primeiro, depois a imagem 3, está construindo, e por último a imagem 1, o seu ninho está completo. Página 245, você sabia? Nem todas as aves constroem ninhos. Nem todos os animais são construtores. Existem aquelas que se aproveitam de outros. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, coloca seus ovos nos ninhos de outras aves para que estas possam chocar e criar seus filhotes. Olha que danada! O ovo castanho é do chupim. Olha só. Ela usa o ninho de outro pássaro para colocar os seus ovos. Para a tarefa, ficou a atividade 1 da página 251. Então, todos na página 251. Vou explicar a tarefa. Leia as dicas e descubra quais são os tipos de abrigo. Como é o nome desses abrigos? Primeira linha, vocês vão descobrir o nome e vão colocar aqui. Depois, assim por diante, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, a primeira linha, abrigo escavado na terra, na areia ou na neve. Como chama esse abrigo? Quando é escavado na terra. Lemos sobre isso. Na segunda, abrigo que possui túneis e várias câmaras. Terceira linha. Terceira linha. Abrigo construído com uma mistura de barro, madeira, fezes e saliva. Então, procurem no poema, lembram do restante dos outros textos, dá uma retomada para ver o nome desses abrigos. Quarta linha. Em seus alvéolos são armazenados o mel. E aí? Quinto, abrigos construídos com diferentes materiais da natureza, como galhos, gravetos, folhas, raízes, etc. Então, vocês vão procurar e eu volto com a próxima aula de ciências com a correção. Tá ok? Um beijo a todos, então até a próxima aula de ciências.